e pela recuperação das conquistas perdidas, Rosângela Bion de Assis apresenta uma nova ferramenta de divulgação, unidade e recuperação dessa história, para amplificar as lutas dos nossos dias. Agenda dos Trabalhadores é um novo programa, ao vivo, na Rádio Planeta Ilha e no portal desacato.info. Anotou? É toda terça-feira. Agora na Rádio Web Planeta Ilha. Agenda dos Trabalhadores. Trabalhadores. Tome nota. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido. O riso do menino que nem nasce e chora, apavora como a chota da orfana. Maior que o plenário da ONU e a lágrima do grão-mestre da Curuçã. Um claxon vai. É terça-feira e vamos nós com a Agenda dos Trabalhadores deste dia 16 de julho. Temos convidados muito ilustres aqui no nosso programa hoje, com a coordenação aí da sonorização e no estúdio aqui ela que manda, né, da Isabel Fávero. Nós temos hoje a coordenadora do Sindpreves, a Vera Lúcia Silva Santos, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual, o Antônio Luiz Batiste. Gente, hoje tem muitas décadas de história aqui reunidas para a gente resgatar lutas e a gente fazer uma avaliação, né, uma comparação do que aconteceu e do que está acontecendo. Esse é o grande propósito desse programa, fazer com que as pessoas que já viveram muitas décadas nos movimentos nos contem um pouco do que elas já viveram e do que essa experiência pode nos ensinar para as nossas lutas atuais. Então, Vera, você, uma mulher negra na coordenação do Sindpreves, eu só imagino que seja, no mínimo, um desafio por dia, né, Vera? Boa tarde. Boa tarde. Só para já começar a responder, deu um leão por dia que tem que se matar, né? Então, vamos tocar, a gente tá aí. Vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar. Porque também, se a gente não faz esse enfrentamento, a gente não muda a realidade, né? Eu acho que faz parte da vida da gente, principalmente, né? A minha luta, que além de mulher, sou negra, então a gente sempre lutou desde que nasce, né? A gente já vem, passa por determinadas etapas da vida onde a gente vai resistindo e tem que levar a vida positivamente. Eu estava falando isso até com meus filhos em casa. O que deixa a gente, o que cresce a gente até assim, a luta que tu tem que fazer no dia a dia, né? Os obstáculos que vêm, é onde que vai fortalecendo para que a gente tenha energia para estar no outro dia de pé, para lutar, e assim vamos indo. A gente não desiste jamais, né? Não, nunca. E esse ano eu também estava lendo que o local de trabalho de origem, o Hospital Florianópolis, completou 40 anos de existência. E essa é uma data muito bonita, principalmente pensando também nos desafios que, na atualidade, qualquer entidade de saúde pública está enfrentando para se manter funcionando, por mais que o Hospital Florianópolis tenha sido entregue para a gestão de uma OS, né, Vera? Como é que vocês têm acompanhado lá no Sindpreves a situação dos servidores públicos nessa gestão da OS ali no hospital público? Eu sou uma servidora que ajudei a fundar o Hospital Florianópolis em julho de 79, né? Eu fiz o concurso e aí fui para o ex-INAMPS e a gente fundou o Hospital Florianópolis. O Hospital Florianópolis era um hospital muito forte, um hospital assim muito... tinha todas as formas de atendimento e, de repente, em 90, né, com a construção do SUS, o hospital foi cedido para o Estado, um hospital forte, com ótimos profissionais, e já ali houve um descaso do governo, né, onde eu me lembro que às vezes ia reunião no Estado, lá na Secretaria de Saúde, e a gente não era lembrado, eu que tinha que estar lembrando aí, o Hospital Florianópolis foi um hospital que foi
cedido para o Estado com todos os trabalhadores, né, federais, e mesmo assim ele foi sucateado, ele foi feito descaso, tanto é que é um hospital onde eu acho que faz já não sei precisar, mas eu acho que já faz o quê? Quase 10 anos que ele foi passado para a UES, né, por não quererem assumir o Hospital Florianópolis, e o município não quis, né, e nisso quem perde é a população. E aí nós temos trabalhadores lá, tanto nós como trabalhadores do Sim Saúde, e a gente tem dado o suporte possível, né? Aí fizemos um acordo com a organização social, onde os trabalhadores ali, eles prestam serviço para o Estado, e não para a OS, né? Então, eles são gerenciados pelo Estado. Então, a gente não tem tido, assim, muitos problemas, mas o hospital como um todo, ele deixa muito a desejar, porque é uma rotatividade muito grande de gestores, né, de organizações sociais. Já passaram 3 empresas ou 4, e sem valorizar os próprios trabalhadores que eles contratam, eles fazem tipo um concurso, enganam o trabalhador, aí o profissional vai ali ficar 3 meses, é demitido. Eu presenciei uma demissão em massa, foi muito triste. A gente está fazendo reunião com nossos trabalhadores federais lá, e eles entravam na sala chorando com as suas caixinhas na mão, que tinham sido mandados embora. Então, se tornou assim, não sei, ele foi todo reformado, né, e eu não sei, eu acho que para a população, eu acho que ele está deixando a desejar. A saúde pública, a gente sabe, né, que é uma luta incrível para manter, porque é isso que fazem, né? Depois que reformaram toda a estrutura física, entregaram para a gestão da OS, para a OS implementar esse tipo de sistema de trabalho precarizado, né, Batiste? Boa tarde, Batiste. Eu queria... A gente está falando de precarização, que eu acho que é a grande palavra do momento. É a precarização da vida como um todo. E o Batiste vem lá das lutas do movimento estudantil na década de 80. Depois do movimento que construiu a Central Única dos Trabalhadores, que fundou o Partido dos Trabalhadores, que era um movimento ao contrário do que nós estamos vivendo hoje, era um movimento de crescente, era um movimento de empoderamento. E, Batiste, como é você que viveu esse movimento estudantil fortalecido na década de 80, agora também assistir que nos momentos, atualmente, apesar de toda essa crise de mobilização, digamos, ainda é um movimento estudantil que tem ido para as ruas nas últimas datas de chamada de greve geral unificada? Então, boa tarde, a companheira Vera, do Sindicato dos Previdenciários. Um abraço para o Valmir, né? Também um histórico, lutador. Sim, já esteve aqui. A Rosângela Bion também, que coordena essa nossa bancada. E, claro, a Isabel, que deixou aqui o ambiente completamente quente para nós, né? Sim, é um calor humano tão grande que ela influencia Verdade. Tudo aqui. Verdade. E, então, eu fiquei fora do movimento estudantil, mas não da política, porque por 12 anos consecutivos fui vereador, depois me aposentei em São José, pelo PT, me aposentei e retornei agora, já aposentado, numa disputa de eleição no Sintesp, retornando ao Sintesp. Evidentemente, para mim, muitas coisas passam a ser novas. E há coisas importantes, que é essa aglutinação do movimento sindical como um todo, né? E há coisas negativas, né? Na verdade, os ventos difíceis da Europa, eles atingem fortemente o Brasil no que toca à precarização das condições de trabalho, da retirada dos direitos, e também na busca do capital recuperar o tempo daquilo que os trabalhadores conquistaram ao longo dos últimos 30 anos. O momento é de um ataque feroz, né? Tanto na competição do mercado entre as empresas que têm oligopólio e monopólio, né, de certos setores. Por exemplo, no mundo, há 2 empresas que comandam a construção de aviões, por exemplo. São meia dúzia de famílias que comandam
o setor de comunicação no Brasil. São meia dúzia de empresas petrolíferas que comandam o petróleo, o valor da gasolina, né? E o valor das coisas, da tecnologia. Quantas empresas comandam o setor de telecomunicações, de telefone? Nós, no Brasil, hoje pagamos uma taxa de telefonia mais cara do mundo, né? E temos também os bancos com maiores lucros do mundo. Então, não é verdade que os direitos dos trabalhadores, né, que os direitos sociais do povo trabalhador, ele não possibilita o mercado trabalhar, né? O que há, na verdade, é uma ganância extremamente rude, agressiva e escravista, então. A reforma da Previdência, que está passando no Congresso Nacional, incutindo no povo, que há um problema de desencontro entre receita e despesa, e nada fazem para combater os altos juros do banco. Qualquer cidadão, para manter uma conta do seu salário no banco, ele paga R$80 por mês para manter a conta aberta. R$80 por mês. Né? A gente paga para pagar, né? Se pegar um cartão, é mais uma taxa anual. Então, nós somos, o nosso salário, né, nós somos escravos dos bancos. E somos escravos dos grandes oligopólios e monopólios no Brasil e do mundo. Então, a redução do trabalho, a precarização, como nós falamos, poxa, passou uma reforma das leis trabalhistas com a terceirização, e é um caos para os trabalhadores. É para que os trabalhadores recebam menos, para que tenham menos garantia, para que não tenham sábado e domingo como dia sagrado ao descanso. Nós estamos voltando, no que toca às condições de trabalho, 100 anos atrás, né? Em 1917, foi uma das primeiras greves do Brasil, justamente para reivindicar. Trabalhavam 12, 14 horas por dia. E nós vamos voltar a ter 14 horas por dia para que o trabalhador possa ter o seu salário rebaixado e mais uma complementaçãozinha pelas horas extras trabalhadas. Vai chegar um certo momento que o trabalhador vai ficar em casa aguardando em que momento que a empresa vai chamar ele para trabalhar. E vai ser pago por hora se continuar nessa situação. Então, a reforma da Previdência nada mais é trabalhar mais e ganhar menos. Trabalhar mais e não dar perspectiva, inclusive, de vida futura para a sua família. E nós que estamos agora numa fase, ou já aposentado, próximo de nos aposentar, também não estamos escapos disso. Pelo contrário, as alíquotas de previdência para o servidor público, no caso de Santa Catarina, hoje o servidor estadual paga 14% para a previdência, ele poderá chegar até 21%. E depois de um determinado período, 4, 5 anos, eles vão fazer novo encontro de contas entre o que é gasto e o que é recebido, o que entra na receita e despesa da Previdência do Estado. Se houver um prejuízo ou um déficit, que não é prejuízo, mas se tiver um déficit temporário, esse percentual vai ser dividido por todos os servidores estaduais ativos, aposentados e pensionistas ao longo de 20 anos. Ou seja, além da alíquota, nós ainda, ou seja, nós seremos... aportes extraordinários, E por que eles fazem isso? Porque eles querem levar o trabalhador e o povo a pensar o seguinte: para que eu vou? Né? Hoje a população, para que eu pago meus impostos? Eles colocaram isso na cabeça da população. Para que eu pago meus impostos? Se eu não tenho segurança, se eu não tenho saúde. Pois bem, agora eles dizem o seguinte: também a aposentadoria não tem. Aí o trabalhador, mas para que eu vou descontar a Previdência se eu não vou ter aposentadoria? Eles querem levar os trabalhadores a pensarem assim também, no sentido de, amanhã, o trabalhador ser levado a uma XP da vida, que é uma operadora na Bolsa de Valores e de Investimentos, a entregar o seu dinheiro para daqui a 20, 30 anos buscar um certo retorno. E se der uma crise como deu em 2008, no sistema capitalista internacional, que foi tudo a bancaria, você perdeu, né? Então, assim, hoje você pode ser assaltado e alguém diga para você perdeu. Hoje essa lei da reforma da Previdência é uma arma contra o trabalhador, portanto, nós chamamos ela a reforma da morte, porque ela diz: você perdeu. Você perdeu o direito a se aposentar, você perdeu o direito a uma aposentadoria, você vai perder o direito a um salário digno, você perdeu, inclusive, o direito de ter reajustes futuros, que não ficarão mais em relação aos dissídios coletivos.
né? Eles estão programando, inclusive, a sindicatos, não ter mais sindicatos gerais, ter sindicatos por empresa, onde os oligopólios poderão controlar. A dona da van gostaria muito de ter um sindicato pela empresa dela. Ela põe todos os sindicalistas de verdinho e amarelo, né? Faz toda aquela força. O cara comprou agora um avião de 200 milhões de reais. Ele só não né? paga o que deve para a Previdência, isso ele não paga. Que mas são os grandes o sonegadores. avião Né? tá o pior, garantido. assim, só eu vou trocar com a Vera, né? Nós estamos agora assistindo, essa semana agora, ou na próxima, ocorre uma reunião com todos os reitores, né, das universidades federais. Pois eles estão fazendo hoje, e pretendem fazer hoje na universidade, o que na época que eu estive no movimento estudantil, em 79, 80 e 81, nós já tínhamos essa ameaça na Universidade Federal de Santa Catarina. Imagina, eu estou falando desculpe, 80, 81, 79, 80 e 81. Já se dizia assim, os trabalhadores, os estudantes da universidade são tudo de famílias ricas, eles precisam pagar. Bem, mas o trabalhador da calça popular, do povo, né, das famílias populares, eles não têm condição de pagar nenhuma. Aí o que eles dizem? Vão fazer curso técnico. Entendeu? Porque as condições, ou seja, uma manutenção, o mecânico não pode, o mecânico de carro, ele não pode nunca pensar em estudar e ser um engenheiro mecânico. É isso que eles estão incutindo na cabeça do povo. A quem nasceu para servir e a quem nasceu para usufruir das riquezas. Então, é uma política voltada para a elite gananciosa, agressiva, né, que detém todos os poderes, detém a justiça na mão, detém 90% do Congresso Nacional na mão. Eles nunca investiram tanto em campanhas eleitorais como estão investindo agora, né? Então, é uma situação que nós temos, como você fez a pergunta, a juventude. A juventude está na rua, né? Ela está florescendo novamente, né? Não está mais na mão dos velhos sindicalistas como eu, né? Que retorno agora, né? Mas ela está percebendo que para ela também não há futuro, que a natureza não há futuro, que a exploração da natureza não tem futuro, que essa geração não terá futuro se não, pelo menos, implantarmos um estado de bem-estar social, que é um estado capitalista, que é um estado liberal. Até isso, essa geração de oligopólios e monopólios querem tirar da própria civilização. Na verdade, nós estamos tendo uma regressão do marco civilizatório a nível mundial e especialmente no Brasil, introduzido assim em 2 anos. Eles fizeram o que o Fernando Henrique Cardoso não fez em 8 anos. Uau! O Batista fez um cenário geral assim bem detalhado, né, Vera? E ele tocou bastante na questão da reforma da Previdência. E eu fico imaginando vocês como lideranças da categoria que está vivendo isso já há mais de uma década. Né? Não, porque os trabalhadores da Previdência, deixa eu até corrigir a informação, sempre viveram acompanhando esse movimento das reformas da Previdência, né? Desde a década de 94. Eu lembro que eu estava entrando no Sindiprévios, estava acontecendo a primeira reforma que eu vivi, enquanto já profissional jornalista, reforma da Previdência, e eu lembro que a gente tinha uma política de divulgar no Diário Catarinense o contraponto dos argumentos do governo. Naquela época, os sindicatos ainda conseguiam comprar espaço, porque hoje em dia a grande mídia não permite mais isso. Hoje as entidades, se quiserem comprar, como a gente comprava 1/4 de página para colocar argumentos contra a reforma oficial do governo, não, eles colocam um preço tão absurdo que é inacessível para as entidades. E naquela época o Sindiprévios conseguiu durante um tempo, até que quando eles sacaram o impacto que estava tendo a informação, eles inviabilizaram a publicação. Mas, enfim, é uma categoria que sempre acompanhou as mudanças na Previdência. Essas mudanças fazem parte do dia a dia do trabalhador da Previdência, né? A regra está mudando, o trabalhador chega no guichê e você tem que estar sempre lidando com aquela coisa das questões estarem sendo sempre rebaixadas, cortadas, reduzidas. A perícia está sempre sendo revista. É uma categoria que está sempre ali na linha de frente, sofrendo aquele contato com a classe trabalhadora sofrida, que está sempre recebendo não. Então, Vera, fala um pouco
Eu sei que você também tem muita história lá no Sindiprévios, né? E não é nada fácil, né? Porque isso tem um impacto muito grande em relação à própria saúde do trabalhador, né? Só queria reforçar duas coisas ali que o Batista falou em cima da terceirização. A terceirização é lucro, né, para o empresário, né? Quando tu falou sobre a questão da terceirização. E segundo, eles querem proibir dos próprios estudantes a pensar, porque inclusive cortando verba de laboratório para não ter mais pesquisas, tudo isso. Então, é um retrocesso, né? É um retrocesso, é um começar de novo. E se tratando da Previdência Social, a gente acompanha assim, a gente luta pela reforma da Previdência, mas nós, do Sindicato da Previdência, né, a própria FENASPES, né, que é a nossa federação, da qual eu faço parte também lá na direção, a gente luta para manter a Previdência, porque as estruturas da Previdência, porque além de ter essa reforma da Previdência, é uma coisa muito globalizada, e assim, servidores, a maioria estão se aposentando, não está tendo concurso público. Então, tu chega numa agência para ser atendido, né? Por exemplo, nós temos uma diretora, a Cleuzinha, ela trabalha na PS da Palhoça, todo dia na PS da Palhoça tem quebra-quebra. Por quê? E lá abre a agência, ela diz que quando chega a agência na frente, lotada. Então, abre a agência, são 2 mulheres para atender. Quer dizer, ela já diz que ele já fica com preconceito, porque a Cleuzinha, além de ser um pouco obesa, ela é negra, e a outra menina que atende também, ela tem um problema que ela só tem um braço. Então, há também esse preconceito com o próprio trabalhador ali. Então, são as duas que abrem a agência e sofrem, além de pressão, sofrem esse tipo de preconceito, e depois vem vindo as outras mulheres, né? E não está tendo, assim, como é que se diz, o próprio respeito com o servidor, né? A instituição, a presidência do INSS, ela não está tendo um respeito com o servidor que está ali no balcão dando atendimento, porque ele é que está respondendo, ele fica responsável, ele que é o responsável por toda a estrutura da Previdência, né? Então, ele que sofre os ataques ali direto. Então, não está havendo mais servidores para atender a população, está sendo implantado o tal do teletrabalho. O teletrabalho é aquele onde eles vão, né, os novos hoje estão achando que é um ótimo negócio, e para casa, para poder ficar trabalhando de casa, não se enxerga que aí está vindo, sim, a privatização da própria Previdência Social, né? Então, o desmonte ele é total. Né? E aí, essa questão onde entra a saúde do trabalhador é onde acarreta, né? Toda aquela responsabilidade, porque o serviço não diminui quem dá assistência. E aí vai acontecer assim, não vai ter, as agências vão fechar e não vai ter mais agência para o povo ir. Aí vai ser o tal do 135, né? Aquela coisa que se atende por telefone, espera, não tem uma pessoa para te dar um retorno, né? Uma coisa mais concreta. E a gente está na luta aí, nós estamos na luta pelos direitos dos trabalhadores, para que haja principalmente o concurso público, né, para que não feche as agências, porque a gente acha que o serviço público é para atender o público, né, para dar assistência ao público. E quem vai sofrer, mais uma vez, é a população, né? A gente sabe que essa questão da Previdência, além de estar tendo essa questão da aposentadoria, da reforma, no sentido da aposentadoria, ela está sofrendo uma reforma interna, que é o próprio desmonte da Previdência Social. Hoje é Ministério da Economia, sim, não é mais o Ministério da Previdência. A Previdência foi extinto ano passado? Isso. Não tem mais o Ministério da Previdência. Uau! Batiste, você começou falando da resposta dos estudantes, né, nas últimas mobilizações que aconteceram em maio e junho. E como é que a gente está construindo a contraposição a essa ofensiva do capital? Olha, nós sofremos uma derrota com uma reforma da Previdência, né? E também as táticas utilizadas pelo movimento sindical popular e os partidos de esquerdas, elas falharam. Por exemplo, a reforma da Previdência passou com um acordo para que não houvesse obstrução da pauta. Então, toda a bancada popular,
progressista ou de esquerda, ela deixou fragilizado a própria agenda que havia perspectiva de ser trabalhado pelo movimento sindical. Ao mesmo tempo, a perspectiva de construção da greve geral não saiu do chão. E olha que nós tivemos manifestações com 1 milhão de pessoas na rua. E o que se percebe é que de uma noite para o dia se marca uma outra, de um dia 15 para o dia 30, atropelando calendários e não construindo a unidade de fato. Acho que teve nesse processo uma ilusão, né, de que no parlamento poderíamos reverter o processo, que o governo não teria os 212 votos necessários, e passou por cima como tratou. E isso causa um momento de reflexão, né? O que está acontecendo? Há retrocesso do movimento, eu acho que há problema com a direção como um todo, né? Que tem a ver também com o meu sindicato, tem a ver com todos os sindicatos, tem a ver com o movimento popular, mas tem a ver especialmente com a questão, com a classe política, com os partidos populares, com os partidos de esquerda, né? Que não deram o tom que as ruas falaram e possibilitaram. Teve uma manifestação da UNE agora no dia 12, uma sexta-feira, não tem ninguém no parlamento, né? Quando nós já estávamos nós já havíamos tido uma primeira derrota. Não considero avanços, algumas migalhas que ficaram, porque houve a desconstitucionalização dos direitos da Previdência do trabalhador, e daqui para frente eles podem retornar e fazer tudo diferente com meia dúzia de projetos de lei, seja no município, nos estados, do tocante à Previdência, ou a nível federal para o conjunto da classe trabalhadora. Mas eu queria falar também, ou seja, é um momento de reflexão, nós temos que recompor a nossa base social, né, e temos que recompor para saber de fato quem são os nossos parlamentares, se de fato defendem ou estão fazendo inglês, fazendo comportamento para inglês ver, como se diz, né? É inconcebível que governadores, né, eleitos em oposição a esse governo sentem lá na Câmara dos Deputados e dê o sinal para que a reforma seja aprovada. Então, também as coisas estão passando com certa benevolência de setores que deviam ter fincado o pé, né? Porque senão fragiliza também o movimento social. Eu queria, na questão da conjuntura, Vera e Rosângela e Isabel, eu queria chamar a atenção para 2 comportamentos. Um é o comportamento doido, de maluquinho, do presidente da República, né? Indica o seu filho, isso fica 2 semanas, depois diz que vai acabar com uma taxa na Fernando de Noronha, depois diz que vai transformar como é lá em São Paulo, a Angra dos Reis, vai transformar numa Miami Beach, né? Louco, né? Mas, em compensação, há um cara centrado, a política econômica está centrada no Guedes. E eu sugiro que quem esteja nos ouvindo, que ouça o que o Guedes está dizendo na XP, que é a principal operadora de investimentos voltado para a Previdência a nível do Brasil. Ele disse o seguinte: passada a reforma da Previdência, nós vamos privatizar tudo. Isso para quase 5 mil empresários. Nós vamos privatizar tudo. E o que não der para privatizar, nós vamos fechar. Segundo, nós vamos dar autonomia total. Já tem e vamos estender, vamos institucionalizar. Autonomia integral do Banco Central. O que significa? Significa que a nossa indústria de base vai ser entregue para os oligopólios, né? Para o mercado internacional. Que o sistema financeiro será entregue para os bancos, os grandes conglomerados do sistema financeiro internacional. E ele diz assim: não é possível que o Brasil tenha aço, exporte o aço in natura para a China e retorne em chapa de aço. Nós temos que baixar o custo do Brasil. O que ele está dizendo? Nós temos que baixar o salário dos trabalhadores. Né? E aí ele oferece para as empresas uma dita reforma tributária. Uma reforma tributária que vai deixar
os municípios ainda mais a ver navios para manter a saúde, para manter a educação pública. Então, na universidade hoje, já estão previstos, eles querem voltar a trazer uma experiência do governo australiano da década de 80, o modelo, onde o sistema de ensino do país, lá na Austrália, ele deixou de ser totalmente gratuito para ser híbrido. Nas universidades, eles prometem entrar, ao invés de concurso, trazer as organizações sociais, que, na verdade, organizações sociais é os amigos do presidente, o amigo do secretário, da família dele toda montada, que eles formam uma organização social. Se esses caras fossem tão bons, eles iam ser ministro. E receber apenas um salário de ministro. Mas eles querem tomar conta de tudo. Então, nas universidades pode haver a transferência dos concursos públicos para organizações sociais contratarem professores de nível superior em caráter precário, em caráter temporário, sem um vínculo permanente, né, com a pesquisa, com a extensão. Então, é uma situação que nós estamos vendo. O custo Brasil é a velha história da década de 90. O custo Brasil, o que eles dizem? É o salário alto, é a política salarial, é a database, muitos direitos. É como se o trabalhador chegasse em casa todo dia e disse: mulher, agora nós vamos no shopping jantar. Mulher, agora é sábado, nós vamos agora fazer uma viagem de avião, vamos até a Argentina. O povo trabalhador não tem isso, nunca teve isso e não tem condições. E olha que nós temos hoje 13% de desemprego no Brasil, quase 40 milhões de trabalhadores em condição de... Muitas vezes eu vejo assim um empresário reclamando de um feriado. Sim. Mas não estão preocupados que nós temos hoje 40 milhões de trabalhadores, de jovens, adultos em condições de produzir e simplesmente de braços cruzados. Enquanto isso, os bancos nos roubam, nos assaltam, cobrando juros de 400% ao ano. Por que os empresários nunca se rebelaram contra os bancos? Por que os empresários não vão aí e tiram e não mais movimentam com esses bancos? Não, porque eles fazem parte dessa cadeia. Hoje, se você for em qualquer comércio, eles não querem que você pague à vista uma televisão, uma geladeira. Eles querem que você vá na financeira e pague em 10 vezes sem acréscimo. É claro que o juros já está embutido no preço. Tanto faz essa máquina de lavar, essa geladeira, que podia custar R$700, ela está em quanto? R$900. Mas eles te favorecem com 10 vezes. Ou então, se não tiver na promoção, é 10 vezes de R$150. É fácil pagar 150, mas você está pagando quase 2 máquinas, quase duas geladeiras por uma. E isso se espalha em toda... Isso o que é? Roubar, assaltar o salário do trabalhador e fora ao entregar equipamentos para manter a sua necessidade básica. Então, nós estamos... Então, quando eu volto à questão do aço, o que eles querem dizer? Não, eu quero essas empresas que estão lá dos Estados Unidos, que vão para a China, que venham para cá. Mas, para elas virem, eu tenho que reduzir a mão de obra. O que eles querem? Escravos. E querem escravos. Antes reclamavam que a China pagava $30 e nós vamos a uma situação que, não muito distante, uma pensionista ou um aposentado, né, mas principalmente as pensionistas, não vão ganhar mais do que R$500 diante do infortúnio da família que perde, seja o marido e seja o esposo, porque os dois podem ser pensionistas. Então, nós estamos numa situação que estão criando uma superexploração sobre o trabalho braçal, sobre quem exatamente produz a riqueza no Brasil. E isso significa retroceder a 100 anos atrás, no que toca à exploração da classe trabalhadora. Vera, o cenário que o Batiste está colocando é a perspectiva de destruição da figura do servidor público. Porque se tudo será privatizado ou fechado, não teremos mais a figura do servidor público, porque a Vera está colocando esse quadro, né? Os servidores estão nas agências, quem está se aposentando, todo mundo que pode está se aposentando, e quem ficam poucos, as vagas não estão sendo preenchidas, quem está sendo colocado no local são terceirizados, estagiários, né, trabalhadores, enfim, precarizados. Não é mais a figura do servidor público, então caminha para... Como é que o movimento sindical está avaliando
perspectivas de que é dentro desse quadro de um retrocesso que a gente não tem. Todos nós aqui nascemos numa geração de avanços de direitos. Agora a gente vai estar vivendo um retrocesso aí, como o Batista colocou, de mais de 100 anos, Vera. Como é que o movimento sindical está avaliando o tamanho de desafio que tem pela frente? A gente realmente é um desafio muito grande, porque essa política do governo é uma política, conforme o Batista colocou aí, que ela é uma política ilusória, né? E ela ataca de todas as frentes. Então, nós temos, inclusive, que recomeçar, porque nós temos que ter que convencer toda a nossa categoria, né? A questão do próprio, a questão das centrais, que a gente estava conversando ali atrás, né? Está tendo uma determinada dificuldade, porque realmente o governo ele está atacando de todos, ele está fazendo de tudo para que o movimento sindical se enfraqueça, seja, né, não se fortaleça, e a gente tem que estar fazendo todo esse trabalho de base novamente, porque houve uma política contrária à que já vinha sido colocada, e aí nós temos que convencer os nossos trabalhadores que nós temos que estar lutando diariamente para que, não para conquistas, e sim para não ter perda. Então, hoje a nossa luta é para manter aquilo que a gente já conquistou, né? Porque está muito difícil a gente ver tudo isso que o Batista colocou. É muito sério, porque essa questão aí que ele colocou lá da loja, que o dinheiro dá para comprar duas máquinas, então isso aí é uma coisa que ilude, né? Então a pessoa, poxa, a prestação de R$150 para mim dá para comprar, eu vou lá correndo, tal. Então, esse é o nosso papel que nós temos que resgatar, né? Tentar resgatar e a nossa categoria, e tentar se fortalecendo, né? Ver essa questão da esquerda aí, como ele já tinha colocado, já falou anteriormente, que nós temos que estar tentando se reorganizar para que a gente possa estar enfrentando, porque senão vai ser muito difícil. Se a gente não... Essa conjuntura para nós está muito difícil. Batista, estamos nos minutos finais aqui. Então, eu queria ouvir, assim, quais seriam as tuas considerações finais, porque no sentido da gente construir a possibilidade de enfrentar esse quadro, porque para a classe trabalhadora não tem outra, né, perspectiva. A gente não vão passar por nós enquanto estivermos vivos, né? Bem, não é a primeira crise. O que nós estamos enfrentando não é uma crise do movimento sindical nem da classe trabalhadora, é uma crise do sistema capitalista, que passa a exigir mais para recuperar uma parte da distribuição que ocorreu via os salários. O sistema que nós vivemos é um sistema extremamente concentrador. Essa é a lógica do sistema, não tem outra, né? Os empresários, eles não vão assim numa rua e dividem, olha, aqui nós temos 5 lojas e nós queremos fazer mais 10. Não, eles vão lá e um tenta destruir o outro. Não estou falando da lojinha aqui aqui do centro, estou falando dos grandes conglomerados, né, de ramos, de supermercado. Eles vão comprando e tem o controle do preço, né? Eles estabelecem o valor do preço, né? Nós não temos mais, deixa de comprar. Não tem mais. Como que as pessoas vão deixar de comprar o arroz e o feijão porque ele está caro? Precisa, mas vai mudar para onde? Para lentilha? Né? Não tem como. Então, faz parte também de um processo ciclo do capital. Ao mesmo tempo, não há nenhum momento da história que a classe, sendo jogada para o paredão, ela não reagiu, né? Na Revolução Industrial, quando na Inglaterra milhares de famílias saíam do campo para ir para as cidades, e começou a entrar as primeiras máquinas, substituindo 50, 100, 200 trabalhadores, uma da reação dos trabalhadores, de forma autônoma, voluntária, né, anarquista, naquele momento, foi a destruição das máquinas, certo? O que nós temos hoje, e hoje não é mais a destruição da máquina, nós podemos ter, a qualquer momento, no futuro próximo, uma situação em que a classe trabalhadora, o povo em geral, né, o povo trabalhador não vai suportar esse encargo que eles estão jogando sobre as costas do trabalhador. Não é só do servidor.
né? O servidor que está hoje, né, ele tem uma certa... vai perder muitíssimo. Mas a classe trabalhadora está perdendo com o desemprego. E não é possível ter 40 milhões de pais de famílias, né, numa situação pedindo esmola, e a cada vaga que abre, aparece 10 mil. Né? Então, a continuar essa pauperização das condições salariais, no futuro próximo, e não muito distante, nós podemos voltar novamente a situações que já vimos no Brasil, que as pessoas não tinham mais condições de se alimentar, saquear, e vai se abrir uma nova perspectiva dentro da própria crise que o sistema está criando. O sistema é o sistema capitalista que está para sobreviver e fazer a própria concentração de renda, que faz a roda dele girar. Também tem um outro lado que ele faz uma parcela do povo e se revoltando por falta de perspectiva. Né? Por falta de perspectiva no futuro, por falta de perspectiva para a família dele, para o filho dele, para a esposa dele, para ele próprio. Né? Então, eu acho que a reação ela também é uma reação de sobrevivência. E sendo de sobrevivência, ela acaba sendo natural. O que nós temos que ter são um movimento sindical, um movimento popular, um movimento de partidos que sejam o canal, né, e possam conduzir essa expressão maior que virá das universidades, né, virão das fábricas também, dos principais centros industriais e comerciais, porque os trabalhadores não vão suportar trabalhar 14 horas por mês, 14 horas por dia, como para trabalhar sábado e domingo, numa situação ganhando menos. É isso que está sendo apresentado, porque não tem assim, ó, vamos fazer uma reforma da Previdência para... Podia ser, não podia? Vamos fazer uma reforma da Previdência para que possamos ter todo ano o reajuste com base na inflação. Vamos fazer uma reforma da Previdência para que amanhã os bancos baixem o juro a 1%. Vamos fazer uma reforma para a Previdência para que amanhã a pensionista tenha garantia de viver e não ficar mendigando, né? Não ser, sabe, ter que ser tratada pelos filhos. Antes a minha mãe colocava o filho, eu que nasci, para as tias cuidarem. Agora vai ser nós cuidando das tias, cuidando das avós, cuidando dos pais, porque eles não terão condição, no futuro próximo, de ter condições de sobreviver na aposentadoria. Então, essa é a contradição do próprio sistema que nós vemos. Ele é concentrador, e ele é produtor de desigualdades, de falta de ter o que comer e falta de emprego na mão da maioria do povo. E é essa contradição que surge o choque. E aí nós temos que ter movimento sindical, movimento popular, não só o movimento sindical, eu falo movimento sindical, mas os movimentos de massa, né? De organizações populares sociais, que representem essa massa explorada. É isso, é contradição capital e trabalho. É isso que nós temos agora, agudizando como nós nunca vimos nos últimos 40 anos. Vera, tuas considerações finais, porque nós estamos a 2 minutos de encerrar o programa. Infelizmente o debate está muito bom, mas a gente tem limite. Só quero dizer que os sindicatos, movimentos sociais, tudo continuam fazendo seu papel, né? A gente continua tentando, né? Nós não paramos, a gente continua a fazer convencimento do que está por vir, aí isso que o Batista falou, é a hora que a água bate mesmo, né? A gente tem dito isso porque nós não paramos de gritar, de dizer, de chamar, né? Que é o nosso papel mesmo. Então, a gente continua. E aí, vai chegar, espero que chegue esse dia em que a massa se levante, né? E que a própria nossa categoria também se levante, para que a gente possa estar enfrentando tudo isso que está por vir, né? Porque eu acho que ainda vem coisa muito pior ainda por aí, né? Mas a gente daqui, os sindicatos têm que acreditar, né? A gente sempre acredita, para isso nós somos militantes, somos sindicalistas. Vera, o governo Bolsonaro, se tivesse na campanha falado que ia privatizar a universidade, que ia deixar uma pensionista com R$400, alguém votaria nele? Né? Então, e outra coisa, para votar essa reforma da Previdência é comprar um voto.
com quase 3, 4 bilhões de reais com orçamento. Né? Então, isso faz muita gente que estava iludida, né? Que estava achando que tudo era por conta, uma nova política para acabar com a corrupção. Está aí agora a Lava Jato, os procuradores se vendendo, ou vendendo a sua informação por conta de 30, 40 mil para a Unimed e para outras empresas. Então, isso tudo vem à tona. A velha é a nova política com a prática da velha política que nós estamos vendo, e muita gente já está desiludida, está acordando, porque errar e não deixar de acreditar na juventude, exatamente, né? Não deixar de acreditar nos jovens. E nós vamos mudar esse país. Muito obrigada, Vô, pelo É isso aí. E vamos mudar sim, o debate está maravilhoso. Muito obrigada pelas informações e pelas opiniões, Batiste, Vera, Isabel Fávero. E aqui chega ao fim mais uma Agenda dos Trabalhadores. Envie sua sugestão de pauta e de convidados para rosangela.bion@desacato.info. A Agenda dos Trabalhadores é uma parceria do portal Desacato com a rádio web Planeta Ilha. Boa tarde.